chegar ao fim. E os ex-parceiros, ex-cônjuges, ou seja, como vocês querem se, né, dar nome, nomear, ficam falando mal um do outro. Eu lembro de uma situação que aconteceu comigo, eu encontrei um rapaz que era casado com uma jovem, e aí eu encontrei na porta do prédio. Ele disse, você sabia que eu me separei de fulano? Eu já sabendo. Eu disse, não, eu não estou sabendo não. Ele disse, ela me traiu, começou a detonar. E eu era muito mais ligada à moça do que a ele, né? E eu ouvi, mas enfim, estão seguindo a vida, né? Que sejam felizes, deixa eu ir embora. E fui embora. Depois eu saí e disse, puxa vida, se ele teve a capacidade de falar mal dela pra mim, que durante tantas vezes fiz compras com ela, ele sabe que a minha relação era muito mais próxima com ela, avalie o que ele não diz dela para outras pessoas, não é? E se tem filho no meio, olha, aí o negócio começa a ficar complicado, porque essa pessoa, ou você que está me assistindo, pode estar praticando alienação parental. E isso pode causar muitos prejuízos para a criança. Esse assunto é super importante e a gente resolveu descomplicar aqui no nosso quadro Descomplica. Oi, Janaína, boa tarde. Oi, Fernandinha. Primeiro eu quero agradecer a você por ter trazido e a produção esse tema. É muito importante. Todas as teorias da psicologia entendem que a formação da personalidade do adulto tem um impacto até os 8 anos na vida da criança. Então, a criança de hoje vai ser o adulto de amanhã. E essa criança que passou por um trauma, junto com o pai e a mãe de uma separação, por que é um trauma? Então, quando a pessoa começou a namorar, houve um investimento, e aí diz assim, vamos investir pra gente noivar, e aí sonha com aquele noivado, com aquele dia, depois vamos investir pra gente casar, e aí sonha com casamento, investe financeiramente, tempo, emocionalmente, psicologicamente, e depois vamos investir nos filhos, seja esses filhos adotivos, seja esses filhos biológicos, tem o filho, né? E aí, de repente, o casal pode não dar mais certo. E todo esse investimento para um dos lados pode ser difícil de aceitar que houve uma quebra. E quando isso acontece, tem os filhos, como você disse, envolvidos. E tem um impacto na vida deles, né? Então, eu costumo dizer assim, que tem a depreciação, manipulação, isolamento e ridicularização de alguma das pessoas da parceria. Então, isso gera alienação parental. Ou seja, é aquela tentativa de implantar na memória do seu filho imagem negativa do outro, né? A gente pode até resumir assim, né, Jana? Um problema sério que muitas vezes para nos tribunais, mas que, inclusive mais do que as sanções judiciais, né, jurídicas, a alienação parental, gente, é capaz de prejudicar e muito o futuro dos filhos. E é isso que a gente vai tratar aqui no nosso programa, tá? A Janaína está aqui justamente para a gente esclarecer muito de coisa relacionada à psicologia. Acontece muitas vezes por conta do abandono afetivo do parceiro, né, Jana? Pode ser. Aí a gente pode pensar assim, né, Fernandinha? Vamos trazer alguns exemplos. Quando a gente fala de depreciação, muitas vezes a gente está falando do acontecimento em si, e aí o parceiro ou a parceira termina dizendo assim, mas ele era desse jeito mesmo, não dava valor para nada, ou ela agora vai arrumar vários outros namorados, vai depreciar a imagem daquela pessoa que, afinal de contas, deixou de ser esposo ou esposa, mas continua sendo mãe e pai daquela criança. E aquela criança já está sofrendo porque também teve a separação, a corta daquela convivência. Então, o que é que a gente precisa entender? Não deprecia, não fala nem com as outras pessoas na frente da criança. Tá ali meio cheia de coisa para falar, como esse rapaz estava tão ali precisando esgotar esse assunto, em vez de ter ido esgotar na terapia, esgotou na portaria do seu prédio, né? E achou talvez que eu fosse colaborar ou corroborar com algum inteiro, falei não é, em vez nada. de esgotar na terapia, ele foi esgotar na portaria do seu prédio. Mas aí, as pessoas, elas ficam desse jeito mesmo, precisando falar sobre isso. O que é que a gente precisa entender? Fala, não tem problema. Agora fala, não na frente dos teus filhos, porque a alienação pode ser
tanto da mãe, quanto do pai, quanto dos familiares, dos parentes, aquelas pessoas dizendo ali. E aí tem até uma frasezinha ali, né, Fernandinha? A gente separou algumas frases que são bem comuns e que para um dos pares pode parecer que é bobagem, que foi um desabafo, falou da boca para fora, mas que traz influência negativa psicológica para a criança. Sua mãe é uma louca, seu pai é um doido. Né? A gente coloca aqui para os dois lados, né, Jana? Isso. O que é que a gente está vendo, né? Está formando aí na imagem da criança como era que a minha mãe ou o meu pai tinha um vínculo, era casado, vivia com essa pessoa, dormia na mesma cama que essa pessoa e, de repente, essa pessoa não é mais aquilo. Então, gera na criança uma falta de confiança nos outros. Na vida adulta, com quem essa criança vai contar? Se de repente ela quebra tudo isso na cabeça dela com uma frase dessa, né? Então, os dois estavam vivendo bem e de repente eu descubro que o meu pai ou minha mãe começa a falar desse jeito e o que acontece? Então, eu não confio nas pessoas, então as pessoas elas não são como eu imaginei. Isso gera aí uma dificuldade muito grande, tristeza, porque tá falando ou da mamãe ou do papai. A criança ela começa a se isolar, ficar mais quietinha, não quer sair do quarto, ela fica numa posição vexatória porque ela precisaria escolher um lado. Decidir, e ela não precisa escolher um lado, ela precisa contar com o pai e a mãe, porque o casal se desfez, mas nem a paternidade nem a maternidade não se desfizeram. Vamos para mais uma frase? Né? Sua mãe é uma louca ou seu pai é um doido, seu pai não presta. O que é que você quer saber dele? Porque muitas vezes a mãe pode empregar isso. Para que você ir com seu pai e ele não presta? Manipulação é o segundo, né, Fernandinha? É dizer assim, para que você quer ir para casa dele? Quando chegar lá ele não vai tratar bem você, ou você vai ficar com a empregada, ou você vai ficar com isso, ou você vai ficar no celular, ele não vai dar atenção ele não vai te dar atenção. E aí termina manipulando uma criança que cognitivamente não tem a capacidade de dizer assim, não, mãe, eu tô com saudade, ele morava aqui comigo na minha casa. A criança ela não tem essa capacidade de argumentar com a mãe, de dizer as necessidades, de falar sobre a emoção. E aí, ou o pai ou a mãe pode manipular e usar a criança em detrimento de uma raiva própria. Como se fosse uma vingança. Uma vingança. Né? Vamos para a próxima frase, gente? Vai prestando atenção direitinho, se você não fala isso. Às vezes não é nem separado nem nada, mas na raiva do marido, né, do parceiro, vai e solta essas frases. Presta atenção, viu? Isso. Que é bem complicado. Viu o valor que ela dá a você ou viu o valor que ela... A gente tá colocando aqui para um e para outro, né? Então, assim... Isso também é uma coisa, colocar em xeque o sentimento do outro, né, Jana? Isso é importante, que a gente está falando de sensação. E sensação é algo que fica registrado na nossa memória. Então, quando a criança ela começa a acreditar que ela não é amada, que ela foi abandonada, que um dos pais terminou decidindo por abandono e que talvez não tenha sido isso, realmente foi falta do casal, um acordo aí, mas a criança ela começa a se sentir abandonada. E isso, quando a gente vê lá na vida adulta, causa uma dificuldade muito grande de vínculo, de relacionamento afetivo para essa criança na vida adulta. Próximas, lembra que a gente está falando aqui de repercussões que vão acontecer, podem acontecer no futuro, tá? Em virtude daquilo que você acha. Inclusive no presente, no presente a tristeza, a angústia, claro, né? Claro. Agora ele tem outra família, não vai se interessar mais em você, né, Jana? Esse é tão impactante, né? Porque a gente está dizendo assim que você foi trocado. Então, a qualquer tempo da sua vida, você pode ser trocado por algo melhor. E isso não é verdade, né? Nós não somos objetos de troca. Então, as crianças, elas precisam ter esse investimento de amor e dizer assim, ó, quer queira, o que aconteceu, eu vou estar aqui por você. A gente vai investir nessa relação, isso é muito importante. Você está com saudade do seu pai, e aí o pai e a mãe, ou alguém que possa desenvolver essa posição de preste atenção, cuidado, porque tem
uma criança envolvida, de ajudar nessa conversa, muitas vezes termina que o casal ele pode ter uma rusga mesmo, né? Mas foi tanto tempo de investimento, namoro, noivado, casamento, então investe também num jeito bom de se separar, investe também num jeito bom de dizer assim, ó, a gente está se separando, tem várias coisas que não funcionaram na relação, a gente decidiu por isso, mas vamos fazer funcionar os filhos, que não tem nada a ver com isso. É isso. Próxima, tem mais frase? Tem mais uma frase aqui. Aqui dentro de casa, seu pai não entra mais. É uma coisa assim que é muito dita também. E a gente até entende, porque em algumas relações, essa presença também não é bem-vinda por inúmeros outros fatores, né, Jana? Aí a gente pode pensar no isolamento, né? Mas nessa frase a gente precisa ter um cuidado, porque muitas vezes realmente a casa já não participa mais daquela família. Então, é um lugar ali onde a mãe se sente segura, por algum motivo ou não. Termina que tanto para a mãe quanto para o pai, isso pode ser realmente uma exigência, mas ele não entrar não quer dizer que o filho não possa vê-lo ou vice-versa. Então, a gente está falando o isolamento propositado, é quando a criança, a mãe ou o pai decide premeditadamente, vou me mudar, objetivando essa separação, esse isolamento. Nem precisava, mas termina fazendo isso. Vamos para a última frase antes de começar a conversar sobre o que vocês enviaram para a gente. Tua mãe vai te ver... Não, tua mãe vai te ver quando eu deixar... É uma outra condicionante aí, né, Jana? Isso, de isolamento novamente, né? Então, e a gente percebe que tem tanto poder nessa frase em relação a eu quem posso, eu quem mando. Isso termina gerando aí aquilo que a gente estava falando em relação à mãe, tá depreciando, tá manipulando, tá isolando e tá mostrando uma questão em relação a poder, que termina dizendo assim ao filho, mesmo que estejam separados, tem uma condição de poder e tá privando o outro ou usando a criança para magoar a mãe, para deixar a mãe numa situação difícil, porque ela provavelmente quer ver, quer ir na casa, quer frequentar. Então, isso é importante. Uma coisa importante da gente conversar aqui também é que as crianças, elas percebem. Por mais que você ache que não, sobretudo dependendo da idade, depois de 7 anos, 8 anos, existe muita percepção de ambiente, percepção do que é dito, sobretudo daquilo que não é feito. Então, as crianças, elas começam... Sabe por que eu digo isso, Jana? Porque muito próximo a mim, uma que hoje já é uma adulta, começou a perceber a ausência do pai. E a mãe não cometia alienação parental. E ela começou a perceber a ausência do pai. Então, começou a perceber que ela mandava mensagem, que ele via muito tempo depois. Começou a ver que ele não ligava de volta. E o que foi acontecendo? Ela foi se desinteressando pelo pai. E a mãe não cometia alienação. E o pai começou a acusar a mãe, porque você... Mas não foi. É que o tempo foi passando e as ações do pai não eram presentes. Então, ela foi percebendo que ele não era presente. Também foi, mãe, não quero ir não para casa do meu pai, não quero ir para casa do meu pai, não. Isso. E as coisas também acontecem dentro dessa percepção, né, Jana? É verdade. E vice-versa, sabe, Fernandinha? Quando é construída alguma coisa em relação na mentira, seu pai é isso, seu pai... E foi tudo uma manipulação. Quando a criança vira adulto e que percebe, termina gerando aí essa... Poxa, você mentiu para mim, você me privou dessa convivência. E do mesmo jeito não houve alienação parental, mas a criança começou a perceber que não havia o mesmo interesse, a mesma reciprocidade. E ela começou a escolher se ela queria ou não participar, ou ser participante da vida dessa pessoa que não estava participando como ela gostaria, não estava cumprindo as expectativas. E aí ela pôde decidir. Então, é isso que a gente fala. Tenho muita partilha, muita coisa. Gente, muito obrigada pela confiança, Jana. Desirê tá fazendo a seleção lá em cima, que tem muita coisa. Que bom. A gente vai procurar casos diferentes, tá? Porque tem casos que se assemelham, aí a gente vai pegar um que aí acaba respondendo, contemplando mais pessoas. Fernandinha, eu acho que, sabe, eu costumo dizer aqui, vocês prestam um serviço muito grande, porque muitas vezes a pessoa tá tão dolorida com essa questão da separação que fala coisas e nem percebe. E nesse espaço a gente trouxe como é importante o impacto disso na vida da criança hoje e na vida do adulto futuro. Então, não faz isso com o teu filho, não. Ainda hoje, Janaína volta e a gente vai conversar
a partir das experiências que vocês estão mandando pra gente, tá certo? Tem muita coisa legal. Jana, seu chazinho tá pronto, né, Praguinha? Jana vai tomar um chazinho e hoje a gente tá tomando chá. Eu e Jana aqui, mistura café, toma um chazinho, tá tudo certo. Agora é o seguinte, dica